E aí pessoal, beleza? Afinal de contas, o rico sofre preconceito? Nós vamos ver isso nesse vídeo de hoje e como é um tema de certa forma polêmico e que tem muitos detalhes, nós precisamos explicar antes 5 observações, 5 pontos de forma breve para nós conseguirmos entrar de uma forma mais clara nesse assunto. Primeiro ponto é que quando nós falamos de preconceito, nós não estamos falando de um preconceito estrutural, tá? Ou seja, nós não estamos querendo dizer que socialmente existem barreiras que impedem o rico de acessar determinadas coisas, né? Então nós não estamos falando do preconceito estrutural, ok? Segundo ponto, quando nós falamos de preconceito, né, com ricos, nós não estamos falando aqui, no caso dos pobres, de uma pobreza extrema. Nós não estamos, quando nós falarmos aqui sobre pobreza, nós não estamos nos referindo a pessoas que não têm onde morar, não têm o que comer, tá? Então, não é esse tipo de pobreza, ok? Não é pobreza extrema. Terceiro ponto, o foco aqui é o preconceito social do dia a dia, é o preconceito no cotidiano, nas amizades, na convivência, nos grupos sociais, tá? Quarto, não é aqui uma disputa de quem está sofrendo mais, ok? Nós não vamos fazer esse tipo de disputa, porque esse vídeo é injusto, porque o pobre sofre muito mais, ele tem muito mais dificuldades, tal. Não, nós não estamos baseando aqui uma medida de sofrimento, tá? Nós estamos focando objetivamente e unicamente no ponto do preconceito social, nas relações interpessoais, ok? E o quinto ponto, que tem a ver com isso, né? Nós não estamos falando sobre um sofrimento financeiro, até porque o rico tem mais recursos, né? Então ele não vai passar por esse tipo de sofrimento financeiro, ok? Meu nome é Gustavo Siqueira, você está no Vida Refletida e nesse canal nós falamos sobre finanças, investimentos, filosofia, reflexões e teologia. Então, se você tem um interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve aí e deixa o like, porque isso vai ajudar muito esse canal, tá? Primeiramente, nós temos que começar pela definição, né? Isso é uma coisa muito importante quando nós tratamos de assuntos complicados assim. E o preconceito vem de um pré-conceito. É uma ideia que você tem, um conceito que você tem de forma antecipada, tá? São juízos negativos que são formados antes de você conhecer a realidade, antes de você conhecer outras pessoas, ok? É como se fosse um estereótipo, tá? Então, por exemplo, no Brasil, muitos presumem que todo rico é desonesto, não é humilde, ele é explorador e por causa disso ele seria moralmente uma pessoa ruim, inferior, né? Então isso é sim um preconceito e nós chamamos isso de preconceito. Você pode ver, por exemplo, como isso é retratado na mídia, em filmes, livros, séries, em desenhos animados, enfim. O rico é sempre colocado como um vilão, como o explorador, como alguém que quer tirar vantagem dos outros, né? Que quer passar a perna, tá? E curiosamente, do outro lado, o pobre ele tem um estereótipo nesse sentido financeiro, né? De alguém que, embora não tenha recursos, tem um coração bom, é uma pessoa humilde, é uma pessoa trabalhadora, que se dedica, mas que por não ser uma pessoa astuta, né, ela é ingênua e acaba sendo explorada injustamente, tá? Então existe essa ideia romantizada da pobreza, tá? E que inclusive coloca o empreendedor, não como alguém que gera empregos, né, e que ajuda os outros nesse sentido, mas como um explorador e alguém que usurpa do trabalho e do esforço dos outros, tá? E tem inclusive muitas teorias sociológicas que explicitam isso e explicam exatamente dessa forma e reforçam esse tipo de preconceito, tá? E por que existe um preconceito social com quem cresce, com a ascensão social? E eu vou citar aqui 2 motivos para isso. O primeiro é porque a ascensão social, de certa forma, dá uma alfinetada
em quem está estagnado. E a pessoa que está estagnada, ela precisa se justificar socialmente diante dos outros e também psicologicamente para si mesma, ok? Então, se todo mundo diz assim, ninguém consegue, ninguém vai conseguir, né? Todo aquele discurso negativo, e você vai lá e consegue, existe uma certa ruptura, né? Tem uma quebra na visão de mundo que as pessoas criaram. Então, elas precisam criar uma justificativa, tá? Então, elas começam a se perguntar assim, ué, se fulano conseguiu, por que que eu não consigo? E aí vem, por motivo Y, X, Z, e às vezes as narrativas para justificar isso são narrativas criadas, narrativas inventadas, ok? Então, o grupo acaba reagindo, atacando para se defender psicologicamente, porque a pessoa que ascende socialmente causa um desconforto no grupo que ela estava antes. E aí, quem está nesse grupo reage com hostilidade, tá? Então, a pessoa que muda, ela sobe de classe social, ela não se identifica mais com aquele grupo anterior e de certa forma ameaça a identidade que o grupo tinha antes, tá bom? Então, as pessoas que estavam nesse grupo precisam se defender para se justificar, tá? Então, acaba que o discurso se torna algo assim, você está se achando agora, você se acha superior, você se acha alguém e tal, você era humilde antes, agora você se tornou alguém que só pensa em dinheiro, você é arrogante, esse tipo de coisa. Então, passa-se a criticar a moral, né? A moralidade do outro. E o segundo motivo do porquê que isso acontece é porque a mentalidade sempre muda antes do dinheiro. Então, a pessoa não começa a ter dinheiro do nada. A mentalidade dela muda e a consequência aparece no bolso dela, na carteira dela. Então, o preconceito começa quando você começa a estudar mais, ler mais, se organizar de forma melhor, investir, mudar os seus hábitos, falar menos bobagens. É claro que não significa que você não vai falar bobagem nenhuma, mas você certamente conhece pessoas que só falam besteira, só falam bobagens e não agregam em nada, né? Então, quando você começa a construir um tipo de mentalidade diferente, é automático que você vai afastar algumas pessoas, tá? Então você também começa a evitar gastos fúteis. Então você é visto como a pessoa diferente naquele grupo e isso gera um afastamento. Experimenta aí você mudar a sua vida, os seus hábitos em qualquer área, em qualquer área. E você vai perceber que muitos ao seu redor só queriam que você se sentisse mal junto com eles, que queriam se sentir num certo companheirismo ali da negatividade, de que não, nós estamos muito mal aqui, tá todo mundo ruim, mas tá todo mundo junto, né? E aí quando você ascende socialmente, você ouve comentários do tipo, você não é mais o mesmo, você esqueceu de onde você veio, né? E frases que tentam te puxar para o padrão que você estava antes, né? E coisas que tocam até na questão moral, do tipo, se você ficou rico é porque você deve ter feito algo errado, né? Ou algo assim, todo rico é mau caráter, o dinheiro estraga os outros, o dinheiro corrompe os outros. E eu tenho um vídeo aqui falando sobre 7 mitos de cristãos sobre finanças, né? E eu já expliquei que o dinheiro não tem nenhuma capacidade de corromper alguém, tá? Então, se você tiver interesse, pode assistir a esse vídeo aí. Então, acaba que esse afastamento começa a acontecer e as pessoas começam a perceber uma certa inveja, né? E esse tipo de coisa. Então, e quando você muda, você tende a, de certa forma, mudar o ambiente, porque você expressa aquilo que você
passou. Então você começa a ser um corpo estranho ali, você começa a ser alguém que também não se encaixa ali, e isso causa um desconforto, porque os seus hábitos vão denunciar os hábitos das outras pessoas, né? Mesmo que implicitamente, indiretamente, né? Então, para a gente caminhar para encerrar, a verdade é que a ascensão social é muito menos sobre dinheiro. A gente não está falando sobre dinheiro, é muito mais sobre identidade, é muito mais sobre onde você se enxerga e onde você sente que você pertence, é o senso de pertencimento, né? E é muito mais sobre isso do que ter dinheiro em si. Então, a pessoa que cresce vai pagar esse preço, né, socialmente, com uma perda de certos vínculos que ela tinha antes, né, com uma incompreensão por parte de muitas pessoas, né, e é um preconceito social, sim, né, porque trata-se alguém de forma inferior, porque ela saiu de um padrão que as pessoas esperavam que ela agisse, tá? E muitas pessoas também deixam de se relacionar com pessoas ricas ou financeiramente melhores do que elas por medo de que as outras pessoas vão pensar que ela está se aproximando por interesse. Então ela deixa de fazer um relacionamento, deixa de se relacionar com alguém para que as pessoas não pensem que ela é interesseira. Só que imagina se fosse o contrário, né? Se eu me deixasse de relacionar com alguém por ela ser pobre e por qualquer motivo, diriam que isso é um preconceito, né? Mas quando alguém faz isso com um rico, acho que tendem a não dar esse nome, né? Embora seja assim um pré-conceito, né? Ok? Então, os ricos, para a gente finalizar, né? Os ricos não sofrem um preconceito estrutural, tá? Isso tem que ser dito, só que quem cresce, quem melhora, quem se educa, quem busca se desenvolver, vai passar por essa situação social de rompimento com certos vínculos, tá? É uma hostilidade que aparece de forma sutil e silenciosa, tá? E no fim você não está crescendo contra ninguém, né? Isso perpetua uma mentalidade de ricos contra pobres que muita gente tem ainda. Então quando você cresce financeiramente, você não está crescendo contra os pobres, né? Ricos e pobres não estão batalhando entre si, não existe essa luta de classes, né? Eu acho que valeria até a pena eu gravar um vídeo posteriormente mais a respeito disso, mas você está melhorando para você, tá? E principalmente com a sua responsabilidade diante da sua família e diante de Deus acima de tudo, ok? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa um comentário sobre o que você pensa a respeito disso e nos vemos no próximo vídeo.